contando um pouco essa nossa trajetória, né, de encontro, que eu fui aqui fazer ao cálculo, já são em torno de 15 anos, né, que a gente se conhece, então já está com bastante tempo, né, então queria justamente marcar esse tempo, né, de tantas interlocuções e encontros, e dizer, né, que você é uma pessoa que é isso, né, uma pessoa com muita alma, que congrega e agrega experiências e sonhos, né, nas nossas vidas, com aproximação e com encanto, né, nas suas pesquisas de campo ao longo do tempo, né. Então, eu acho que é esse agradecimento que eu quero fazer primeiramente e lembrar, né, já que a palestra é sobre o futuro, sobre experiências, sobre expectativas, tudo mais, lembrar de uma experiência, de um convite seu também, no período que você estava fazendo pesquisa de campo no Ceará, que você me convidou para ir com você para o assentamento em Itapipoca, né? No Ceará, né? E naquela caminhonete e tudo mais, a alegria sua, né? E aquele dia, né, de experiência no assentamento que foi extremamente gratificante. E também destacar especialmente essa imensa capacidade, né, de todo mundo, né, lá, né, as pessoas que estavam próximas sua, de muito respeito e a sua capacidade de escuta, né? Escuta de tudo, escuta sobre as plantas, escuta sobre as histórias, né? As histórias mais cotidianas, né? Ou seja, essa percepção antropológica da escuta que destaca demais a sua carreira, né? E aí, Paula, queria também dizer que agora, muito recentemente, lembrei de você e até falei, espero que a Melina esteja aqui, que é uma colega nossa que acaba de defender o doutorado, sobre a agroecologia no Ceará, pesquisando um assentamento que eu não sei se você visitou, não, que ainda é acampamento, José Maria do Tomé, em Limoeiro do Norte, na Serra do Apodi. Ela fez um lindo trabalho de tese, né? E aí lembrei de você, comentei que você estaria aqui nesta palestra, onde ela entrevistou também muitas mulheres, né? Mulheres que estão, né, na linha de frente desse acampamento, né? Então, muito, muito interessante essa questão, né? E queria, de fato, destacar isso, que eu acho que a sua formação em antropologia, e diria, com uma conexão muito forte com a história, né? Não é à toa que você está no Instituto de História, está no curso de Antropologia e fez tanta pesquisa em arquivo também, né? Então, destacar especialmente essas relações com seus interlocutores e interlocutoras nas várias pesquisas, que isso fica visível nos seus agradecimentos de todos os seus livros, né? Ou seja, são agradecimentos muito afetuosos. É muito bom ler os agradecimentos dos seus livros, porque aparece claramente um trabalho coletivo, um trabalho feito com essas pessoas, né, com aprendizado, né, com grandes aprendizados a partir do trabalho de campo, né? Então, queria pensar, né, que na sua longa trajetória de pesquisa, eu diria, pelo menos nesses 3 países com mais força, né, em Portugal, em várias regiões, incluindo as fronteiras, na Galícia, e agora essas pesquisas no Brasil, né? Então, ou seja, com os mais diferentes temas, seja da terra, eu acho que a terra é um grande tema, né, na sua vida, né? Eu acho que, de certa forma, conecta o passado dessas pesquisas com esse contexto atual, as pesquisas sobre memória, sobre resistência, que eu acho que é isso, né? Eu acho que tem a ver muito com resistência, e com o futuro, né? Eu acho que agora, acima de tudo, a gente vai já comentar um pouquinho sobre isso, né? E queria, assim, né, destacar, para quem não tem, assim, não acompanha o seu trabalho, queria destacar aqui alguns livros que foram presentes seus, né? Que você foi me dando essas dádivas ao longo do tempo, né, de nossa conversa, né? Então, eu aqui fui procurar seus livros e encontrei O Leito e as Margens, Usos da Memória e Práticas de Patrimônio, Ouvir o Galo Cantar Duas Vezes, e o outro que eu tenho, ainda não tenho esses 2 últimos seus, mas o outro que eu tenho, que é O Futuro é para Sempre, Expectativas. E aí queria, de fato, tocar, né, que eu acho que a gente está aqui nesse encontro com esse título, né, para falar dessa trilogia, né,
Estou chamando aqui a trilogia do futuro, né? A sua trilogia do futuro, que está aqui, né? O futuro é para sempre, experiências, expectativas e políticas possíveis. Entre o impossível e o necessário, que é um livro coletivo com a Adelaide Gonçalves e com a Lourdes Vicente, publicado no Brasil, entre o impossível e o necessário, Esperança e Rebeldia dos Trajetos de Mulheres Sem Terra no Ceará, e a publicação desse ano, que é o que você vai nos brindar aqui, O Impossível Demora Mais, Antropologia para o Futuro, Correntes Frias da Realidade, Correntes Quentes da Esperança, né? E eu acho que aí esses belos títulos que têm tudo a ver com essa sua capacidade de escuta das frases belas de suas interlocutoras e a sua capacidade de observação ao seu entorno, né? Quando você disse que o próprio título, O Futuro é para Sempre, foi de uma publicação nos muros da sua faculdade, né? Então, essa capacidade de, a partir daí, captar, né? Então, eu acho que essa questão é muito interessante. Queria, de fato, terminar essa sua apresentação com uma breve, no início do agradecimento desse belo livro, né? Que eu adorei quando você contou a história do galo que canta diferente entre Portugal e a Espanha, e que dá título a esse livro. Mas eu gostaria justamente de pontuar uma das coisas que você fala logo no início do agradecimento, que é os antropólogos aprendem frequentemente num lugar para contar noutro, e mantêm dívidas infinitas com aqueles que lhes deram um lar temporal. O campo é, sobretudo, um conjunto de relações que não se tinha antes e que tecemos, enlaçam-nos, prolongam-se, e a partir destas relações, construímos o saber. Né? Então, eu acho que é um pouco essa reflexão que a gente dá para pensar aí, o galo cantar duas vezes nessa sua belíssima pesquisa sobre a fronteira entre Portugal e a Galícia, com suas conexões de escutas e relações tecidas nas várias partes do Ceará. Né? Então, é essa apresentação que eu gostaria de fazer, né, brevemente de sua trajetória, e vamos, então, a partir de agora, te escutar muito atentamente. Muito obrigada, José Lindomar de Albuquerque. Já nos conhecemos há muito e, como eu dizia aqui numa conversa com uma amiga que também está a assistir, a Camila Duval, o oceano é uma mentira entre quem se estima. Eu hoje quero agradecer muito o convite para estar aqui, porque é a primeira vez, porque eu ainda não tive a oportunidade de ir ao Ceará desde que o livro saiu, é a primeira vez que vou falar para esse lado do oceano desta pesquisa que foi feita no Brasil. E como o Lindomar salientou, o saber dos antropólogos é sempre um saber que vem dos outros e das outras, e portanto nós temos sempre imensas páginas de agradecimentos porque o nosso saber vem dos outros. Eu ia começar a minha apresentação. O que tem aí tem uma outra citação que está cortada e que é do Krenak, mas só está a aparecer uma. Provavelmente há algum problema aí. Bom, eu queria dizer-vos que, como antropóloga, ando há muitos anos à procura de sociedades a que as pessoas queiram pertencer, bem como daquilo a que os zapatistas chamaram a digna raiva. E enquanto ando à procura disso, tenho encontrado muitas sociedades de que as pessoas quiseram escapar e querem ainda hoje escapar. Calhou-me muitas vezes pesquisar infernos, destruições das vidas, ditaduras, gente torturada, fronteiras dilacerantes, liminaridades malditas de quem procura refúgio ou pautadas pela sobreexploração de quem trabalha. Além dos modos de reprodução social,
ao longo da minha vida, tenho feito pesquisa sobre as práticas possíveis para escapar desses infernos, mas também estudei muito festa, estudei momentos cintilantes, estudei revoluções, movimentos sociais e reforma agrária. E eu hoje venho falar-vos da reforma agrária no Brasil e venho falar-vos mais especificamente de um assentamento. Mas isto tudo porque vos quero falar de futuro. O infinitamente pequeno pode abrir-nos caminhos para pensar o infinitamente grande. Há uma obra de poesia saída no final do ano passado de uma poeta, de uma jovem poeta de 30 anos portuguesa, Maria Liz, que se chama Enclave. Nós precisamos muitas vezes de sair da antropologia para resolver problemas com que a antropologia nos confrontou. Precisamos de escancarar a porta da nossa sala para espreitar um bocadinho do corredor da casa do espelho. Um enclave é também um exclave, dependendo de onde o miramos. Está dentro de algo que é estranho, está fora daquilo de que supostamente faz parte. Nós precisamos de enclaves, precisamos de ilhas de esperança, precisamos de arquipélagos que as unam. Esta é uma obra em que fui à procura de quem vive com os seus sonhos, enquanto uma grande parte da humanidade está a viver com os seus pesadelos. Esta é uma obra em que é possível encontrar quem está já a construir outro mundo. O Fredric Jameson escreveu há muito que parecemos mais preparados para aceitar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Este livro, que saiu este ano, O Impossível Demora Mais, é um livro para olhar para a estranheza que desde os anos 90 faz com que uma parte da humanidade tenha perdido a esperança. E eu filo a partir de uma etnografia do Ceará. Agradecia que passassem o slide. Florência, é o meu apoio. Muito obrigada para si. Agradecia que passasse o slide. E pronto, cá estão os agradecimentos. Este livro só é possível. Este livro, eu estou... pronto, está cortado. Este livro só é possível. Agradeço, obviamente, ao José Lindomar de Albuquerque por esta sessão, mas este livro só é possível porque a minha vida se cruzou com a da professora Adelaide Gonçalves, professora na Universidade Federal do Ceará, e com Lourdes Vicente, que se doutorou há 2 anos e que é uma mulher do MST que está no Ceará. Agradeço também ao Raul Contreras, que é um antropólogo chileno que está no México, que é professor na UNAM, no México, e que posfaciou o livro. E, obviamente, agradeço às mulheres e aos homens do MST que me receberam em diferentes assentamentos, e eu agradecia que mudasse o slide. Ora bem, venho-vos falar então neste livro de correntes frias da realidade, as destes tempos que vivemos, mas ao mesmo tempo sem nos perdermos das correntes quentes da esperança. Há um antropólogo e filósofo mexicano chamado Bartra, que nos fala da grande crise que vivemos, que é uma crise múltipla, que é uma crise compósita, e que nos faz muitas vezes falar de colapso. É muito frequente, nos últimos tempos, ouvir falar muito do antropoceno, do colapso. Ora bem, quando a história e a política parecem ter sido ultrapassadas e parece que já só a tecnologia é que nos serve,
eu venho neste livro partir de outras coisas. Eu parto do inventário desse irremediável, dessa desgraça coletiva destes tempos, mas o que eu quero não é falar do fim da história. Eu quero falar do fio da história. E agradecia que avançasse com o slide. Raul Contreras cita Maria Popova e diz que o pensamento crítico sem esperança é cinismo, a esperança sem espírito crítico é ingenuidade. Então, teremos, para olhar para os tempos correntes, que usar ambos, pensamento crítico, mas também a esperança. Uso então uma etnografia que é proveniente do Ceará, uma etnografia que começou em 2017, encontro gente que não se conformou e que partiu em busca de uma vida diferente da que tinha. Esta etnografia faz com que o impossível tenha entrado no horizonte das possibilidades. O professor Lindomar Albuquerque dizia que os meus títulos frequentemente aparecem de coisas e de gente com que me vou cruzando. E também O Impossível Demora Mais é algo que me diz uma mulher do Ceará, a propósito da sua trajetória até ser uma mulher assentada, o que lhe permitiu dar educação aos filhos e conseguir uma vida melhor. Eu agradeço que mudem o slide. Estas mulheres, o trabalho de campo foi feito a partir de 2017 e este livro tem a ver com uma fase das pesquisas que iniciei com a publicação do Futuro é para Sempre, Experiência, Expectativa e Práticas Possíveis em 2017. Uma colega do Ceará, Adelaide Gonçalves, leu o livro, convidou-me a ir fazer um conjunto de conferências no Ceará e foi então que eu tive o primeiro contacto com o Movimento Sem Terra, do qual eu falava nas minhas aulas de movimentos sociais, mas sem alguma vez ter feito trabalho sobre ele. Então, esse livro, O Futuro é para Sempre, é uma reflexão sobre 3 práticas possíveis para lidar com as crises e com o cotidiano, e a saber, são o escapismo, são as designadas lutas imediatas muito próprias deste tardocapitalismo e, finalmente, a ação coletiva. Depois dessa ida ao Ceará para um conjunto de conferências, eu regressei a Lisboa e preparei a licença sabática que ia ter. Preparei com o auxílio da Adelaide Gonçalves e da Lourdes Vicente, queridas amigas sem as quais estes meus trabalhos sobre o futuro nunca seriam possíveis. E em 2019 fui fazer uma estadia de terreno por vários assentamentos do Ceará, a entrevistar um conjunto de mulheres, e daí resultou esse livro coletivo que aí têm, Entre o Impossível e o Necessário, que é um livro com 16 histórias de vida de mulheres do Movimento Sem Terra do Ceará. E agradecia que passassem o slide. Este é um slide em que se vê uma ocupação do INCRA em Fortaleza em outubro de 2017, no qual eu estive presente, e agora agradecia que passassem. Eu gosto muito desta fotografia das redes que foi tirada pela Lourdes Vicente. Agradecia que passassem. O que eu vos venho propor hoje é uma antropologia para o futuro. É que consigamos olhar para as ciências sociais e, no meu caso, para a antropologia, pensando no porvir, no ainda não, que é o princípio da esperança e que andava sempre na boca das pessoas do MST com que trabalhei.
Esse princípio da esperança, como é enunciado pelo grande filósofo da esperança, o Ernst Bloch, esse princípio da esperança também nos ensina que o futuro não está pré-determinado, que o futuro é alvo de disputas e que essas disputas do futuro, por sua vez, também selecionam passados de que se sentem herdeiras. Eu resolvi estudar, então, em vários casos ao longo da minha vida, na Galiza, em Portugal e, neste caso, no Brasil, mas também na Argentina e no Chile, estudar genealogias de resistência, gente que resiste. Neste livro, eu trabalho sobre o horizonte das possibilidades e uso a etnografia como ferramenta. A etnografia é uma ferramenta através de uma antropologia comprometida com futuros que são imaginados e que resultam de ações concretas em que as pessoas transformam as respectivas existências à procura de sociedades mais justas, mais igualitárias. Agradecia que passassem. E Ernst Bloch é então o filósofo da esperança. Ele desafia-nos na obra dele que não foi feita em condições em que ele tivesse muita esperança, porque ele estava a fugir do nazismo na Europa, estava exilado nos Estados Unidos, e ele escreve falando-nos de um otimismo furioso. E precisamos de resgatar esse otimismo furioso. Esse otimismo furioso leva-nos ao encontro da corrente quente da esperança. Ernst Bloch diz-nos que temos que ter sempre presente a corrente fria da crítica, da realidade, mas também a corrente quente da esperança. Porquê? Porque as possibilidades têm a ver com o que pode ser, mas também com o que pode ser de outro modo. E quando trabalhamos populações como os assentados do MST, nós apercebemos-nos dessa evidência de que imaginar que se pode ser de outro modo foi fulcral. A humanidade não está condenada a viver no mundo como ele se apresenta. E a etnografia ajuda-nos a perceber isso. O livro de que vos venho falar está dividido em 3 partes. Eu vou falar menos de uma, vou dar mais importância a outras, porque senão daqui a pouco tenho a minha plateia toda a dormir, apesar daqui em Portugal é que nós temos o horário mais tardio, mas não vos quero a dormir e, portanto, eu vou tentar ir ao lado mais empolgante. Agradecia que mudassem o slide. Ora bem, hoje em dia eu falo até com gente da área da antropologia, é muito frequente olharmos para discursos sobre o real que são discursos de desfuturização. Parece que o futuro já caducou. É um discurso feito por colapsólogos. Às vezes eu acho, às vezes não acho sempre, que esse discurso de colapsólogos às vezes diz mais do próprio investigador do que da realidade que está a estudar. E às vezes diz mais de situações de privilégio de que se parte do que das realidades que estudamos. E porquê? Porque esses fins do mundo de que os discursos de múltiplos colapsólogos falam, esse fim do mundo já ocorreu para múltiplos povos há muito tempo, ou está a ocorrer. Em Gaza hoje, o genocídio dos ameríndios, a escravatura, a escravidão, foram aspectos desse fim do mundo. Quando só hoje é que temos tanta produção em torno do antropoceno e do fim do mundo, talvez não devamos esquecer que ele já ocorreu e que está neste momento a ocorrer para vários povos.
Esse genocídio alimentou os primórdios da modernidade europeia, porque sem o saque das Américas e sem o tráfico humano, a partir da África, não haveria capitalismo, não haveria revolução industrial e, voilá, não haveria antropoceno. E quem diz isto é Adanovski e o Viveiros de Castro. A América, portanto, já passou por vários fins do mundo que mataram habitantes originários ou que os conduziram a serem camponeses sem terra, pobres, oprimidos, com o respectivo território retalhado entre vários estados. Eu não uso e contrario a noção de fim da história. A mim interessa-me o fio da história e as disputas pelo porvir. É certo, atenho-me também aos olhares de péssimo, porque não podemos olhar para a realidade atual sem percebermos o que está mal. Mas interessa muito ver quem é que ousou ir banhar-se nas águas da esperança. E agradecia outro slide. Ora bem, é destas correntes da esperança que vos quero falar mais. Este alargamento dos possíveis, eu, depois do livro que tinha saído com relatos de mulheres do Ceará, eu tinha ficado com uma enorme vontade de esmiuçar, de conhecer melhor, de escrever sobre o assentamento mais antigo do Ceará, o assentamento sem terra do MST mais antigo do Ceará é anterior à chegada do MST ao Ceará. Eles depois juntaram-se, mas o assentamento é anterior. É o assentamento Santana, que fica no sertão profundo do município Monsenhor Tabosa. Esse assentamento Santana faz refulgir aquilo que um poeta português, Jorge de Sena, que foi professor na Universidade de São Paulo, chamava a pequenina luz bruxuleante da esperança. Ora bem, esse assentamento Santana ensina-nos que é possível construir formatos mais igualitários de sociedade e esse acesso igualitário aos recursos é aos recursos materiais, ao solo, às calorias, aos meios de produção, mas é também à capacidade humana para contribuir de maneira igualitária para decidir como é que quer viver em conjunto e como é que faz isso em resultado de uma criação coletiva de criaturas inteligentes, que somos todos e todas os humanos e humanas, imaginativas, lúdicas, que merecem ser vistas desse modo. Parto de um pequeno assentamento, mas não há razão nenhuma para que, além desses grupos menores, os formatos de igualdade não sejam possíveis de construir. Agradecia que passassem o slide. Ora bem, é certo, podemos olhar para o inventário do irrecuperável, podemos olhar para a desfuturização, para as disputas pelo porvir. No livro, eu trabalho tudo isso a partir do cinema. Uso até 2 filmes brasileiros, também, e mais outros 2, não brasileiros, para falar desse feriado passado sobre o abismo. Isto é um verso de Fernando Pessoa. E, claro, temos múltiplos profetas de devastações, muitos teóricos que neste mesmo momento estão a produzir sobre o antropoceno e sobre o nosso destino coletivo encurtado. Eu quis juntar um adubo de esperança e não me ficar por esse retrato, porque esse retrato é também, imobiliza-nos muito. E prefiro banhar-me nas correntes quentes da esperança. Aprendi isso também com as populações sem terra que pude conhecer e
parece-me que há mundo por vir. Se não se importam, era preciso passar o slide. E, além do cálculo de probabilidades, vamos lá ver, nós podemos olhar para o futuro, e ensina-nos isso o Ajun Appadurai, nós podemos olhar para o futuro a partir das probabilidades. E as probabilidades são frequentemente cataclísmicas. Ou podemos olhar para o futuro a partir do campo dos possíveis. Então, eu prefiro olhar a partir desse campo dos possíveis. O que está aí elencado são os subcapítulos de uma parte do livro sobre o assentamento Santana. Por favor, passar o slide. Ora bem, Seremos um Mar de Bandeiras é um subcapítulo em que falo da chegada do MST ao Ceará. O MST fez 40 anos no ano passado, chegou ao Ceará alguns anos depois, porque se expandiu por todo o Brasil. O MST, e eu aqui estou a contar-vos uma história que todos vós conheceis melhor do que eu, expandiu-se num contexto em que as reivindicações dos pequenos camponeses, das mulheres, dos agricultores ameaçados pelas barragens, pelas hidroelétricas, estavam em cima da mesa. O MST tem sido fulcral para aceder a políticas setoriais do Estado brasileiro e tem conquistado populações expulsas para as periferias das cidades e que procuram teto e terra. É o maior movimento social da América Latina. Creio que no mundo haverá movimentos maiores na Índia, mas para a América Latina é o maior movimento social. Segundo Ronaldo Munck, um sociólogo irlandês e argentino, tem 1 milhão e 300 mil pessoas envolvidas. Afinal, não é assim tão pequeno, é um grande movimento. Abriga gente que é indígena, que é quilombola, gente que longamente teve as terras sob ameaça. E agradecia que passassem o slide. Ora bem, eu trabalhei também sobre o feminismo camponês popular, sobre as características desse feminismo camponês popular. Interessa muito a Marcha das Margaridas, essa marcha que se realiza todos os anos, lembrando Margarida Maria Alves, a trabalhadora rural sindicalista que foi assassinada em frente da sua família. E para a primeira fase desta investigação, interessou-me muito perceber, através de histórias de vida múltiplas, as mulheres do movimento sem terra. Primeiro trabalhei com as matriarcas, as mais velhas dos assentamentos, e em 2023 entrevistei as netas das matriarcas e, portanto, tentei perceber qual era o significado de ser militante do MST quando se tem 20 anos, quando se tem 25, quando se tem 30 anos e quando as suas avós e os seus pais já são eles próprios assentados do movimento. Agradecia que passassem o slide. Florência, obrigadíssima por tudo isto. Agora vou-vos mostrar sucessivamente algumas das mulheres, porque nos trabalhos das antropólogas, obviamente, tudo sai, é destes rostos, é destas pessoas com quem trabalhamos. Aí têm Maria Genoveva Monte Sousa, que tinha na altura 76 anos, e a sua irmã Maria Isaltina Monte Lopes, que nos faz muita falta porque morreu o ano passado, e que são do assentamento Santa Helena, no município de Canindé, e agradeço que passem o slide.
E aqui está a dona Exaltina na sua horta e a sua irmã toda bonita num dos dias da entrevista. E pode passar, Florência, por favor. Aqui, outra das mulheres que também já nos faz falta, e que era a dona Alexandrina, Francisca Alexandrina Lira da Silva. A frase que eu selecionei dela para vos trazer foi sofrido demais, Ave Maria. E ela falava do processo de construção do assentamento e do processo de ocupação da terra. Esta senhora era do assentamento Iracanga, do município de Canindé, também no Ceará. Por favor, outro slide. Aqui temos a dona Alexandrina com a sua família e pode avançar. Aqui temos uma mulher que é um verdadeiro monumento humano. Dona Maria Lima, esta mulher com a força e com a coragem cortou as correntes do latifúndio. É uma mulher que leva a cruz numa mão e na outra mão leva a bandeira do MST nas procissões como nas manifestações. Dona Maria Lima, que nasceu em 1937, eu encontrei-a na comunidade de Paus Brancos, no assentamento 25 de Maio, no município da Madalena, no Ceará. E a frase que eu selecionei dela é: nós já sabíamos o que é que nós queríamos, nós precisávamos da terra. E pode avançar, Florência, por favor. E aqui temos Dona Socorro. Dona Socorro, que mostrava com muito orgulho os álbuns de família, os cursos que os filhos puderam fazer, porque ela já tinha conseguido ser assentada e eles puderam estudar. Dona Socorro vive na comunidade de São Nicolau, também no assentamento 25 de Maio, no município da Madalena, e a frase que selecionei dela é: não solta a mão de ninguém, porque se nós ficarmos sozinhos, aí nós se lasca. Por favor, Florência, pode passar. E Dona Virgínia. Dona Virgínia é do assentamento Santana, aquele sobre o qual eu escrevi mais neste livro. E pode subir um bocadinho, por favor, Florência. A Dona Virgínia, não descer, peço desculpa, eu estava a dar este só ao contrário. Dona Virgínia, a frase que eu escolhi dela é: tanta terra plana e a gente só cheia de altos e baixos. Dona Virgínia era também uma mulher, é uma mulher impressionante de força. E pode avançar, por favor. É por causa desta mulher que eu quis fazer este trabalho, porque por um mero acaso falei com ela numa visita ao assentamento de Lagoa do Mineiro, em Itapipoca, e fiquei impressionada, rendida. Eu não estava em trabalho de campo, eu estava numa mera visita. Liguei o gravador do próprio celular, porque não tinha sequer gravador, quando a ouvi. A Dona Francisca também já não está entre nós. Chiquinha Louvado era de facto também um monumento nesta luta da reforma agrária. Aí foi muita luta, foi muito sofrimento e foi gente assassinada. Foi a frase que eu selecionei dela, porque neste assentamento houve de facto vários mortos, como vamos ver a seguir. Por favor, Florência, eu acho que não quero ultrapassar muito o meu tempo. Dona Chaguinha é outra mulher da luta pela terra, também de Lagoa do Mineiro, e a frase que eu selecionei dela, e fiz esta entrevista numa das paisagens mais bonitas em que já estive, como podem ver na foto, a frase que eu selecionei dela é porque naquele tempo tinha de se envolver todo o mundo, no tempo da luta. E, por favor, pode subir.
Aqui temos Dona Maria Bia. Dona Maria Bia vive também na Lagoa do Mineiro, em Itapipoca. E Dona Maria Bia, a frase que eu selecionei dela é: esta luta, ela não para não. Por favor, Florência, muito obrigada. Dona Maria de Jesus quis fotografar-se com o seu marido atrás. O seu marido foi um dos mortos, um dos assassinados pelos pistoleiros na luta pela terra, no assentamento. Ela vive no assentamento Melancias, em Amontada. Por favor, a frase que eu selecionei dela foi: a gente teve essa resistência de lutar, de morrer, como ele, que foi um dos que tombou na luta. Por favor, Florência, pode avançar. Aqui temos o Cruzeiro dos Mártires, em Lagoa do Mineiro, com os nomes das 3 pessoas assassinadas pelos pistoleiros na luta pela terra. Por favor, Florência. Aqui temos Dona Maria Branca. Dona Maria Branca, que vive em Maceió, Ceará. E a frase que eu selecionei dela foi: nós vivemos libertos fora da escravidão, graças a Deus. Por favor, pode avançar. E aqui temos as seriguelas nas mãos de Dona Maria Branca. As seriguelas, para mim, que sou europeia, são um fruto com uma cor que eu nem supunha que existia, com um sabor que eu também não podia adivinhar. E quando pude levar também para Fortaleza, para os amigos de casa, em casa de quem eu estava, parecíamos todos crianças a deliciar-nos com as siriguelas. Os trabalhos de campo também têm muito sabor. Por favor, Florência. Aqui temos Dona Maria das Graças, Dona Graça, assim conhecida, de Itapipoca. Lutar pela terra foi uma necessidade. Por favor, Florência. Aqui, a Cacique Pequena. Cacique Pequena foi a primeira mulher cacique de todo o Brasil. Cacique Pequena dizia-me que era sem terra há 500 anos. E que a sua participação no movimento vinha daí. É uma história de vida sublime. E a frase que eu selecionei dela foi: já vivo nesse mundo novo da modernidade, mas não deixo de ser índia. Foi uma entrevista maravilhosa. Cleomar Ribeiro da Rocha é do Quilombo do Cumbe, no Aracati, e é uma mulher quilombola que se identifica como tal e que é do Movimento Sem Terra. E ela diz: por favor, pode subir um bocadinho, a questão do pertencimento também é uma afirmação, faz parte de ser quilombola. Por favor, Florência, pode descer. E aqui temos a Cleomar com marisco, porque ela é mariscadora e é uma mulher da luta. Pode subir, Florência. Dona Maria Ana. A Dona Maria Ana eu entrevistei-a pela primeira vez em Fortaleza, porque ela tinha ido para um encontro de mulheres sem terra e eu não tinha tempo nessa estadia de ir até ao sul do Ceará, ao Crato. E só em 2023 é que pude ir ao Crato, ao assentamento onde ela estava, e que ainda espero ter tempo também para vos falar dele. E de Dona Maria Ana, a frase que eu selecionei é: ocupação de terra é uma necessidade grande. A gente não tem comida, não tem roupa, tudo é de esmola para comer. Por favor, Florência. E temos a Lourdes Vicente. A Lourdes Vicente é das maiores amigas que a vida me deu e fila por causa deste trabalho de campo. É por causa da Lourdes que tudo isto foi possível, porque eu jamais conseguiria ir aos assentamentos, conhecer estas histórias, se não fosse esta mulher extraordinária
que eu devo ter feito alguma coisa boa na vida para me cruzar com ela. A Lourdes Vicente é uma militante sem terra que se doutorou há 2 anos. Ela começou mais tarde do que aquelas pessoas que puderam fazer a escolaridade comum. Começou mais tarde a estudar, mas é uma mulher com uma curiosidade infinita e uma capacidade de luta que é muito difícil de igualar. E ela diz-nos, o MST é essa coletividade que nos impulsiona a essa luta coletiva de transformação social. E pode subir, por favor. E aqui temos a Lourdes com os zapatistas. Quando foi ao México, a Lourdes fotografada com a bandeira do MST e com as zapatistas. Ora bem, eu agradeço que suba os slides. Não, desça, desculpe. Desça. Para baixo, por favor. Para avançar. Isso. Vamos falar um pouco então do assentamento Santana. Eu já não tenho muito tempo. O livro foi editado, este foi editado em Portugal e centra-se na experiência deste assentamento. Por ser o mais antigo do Ceará, ele torna-nos possível ver como é que é criar uma sociedade com avanços e com recuos, porque não há nenhuma autoestrada, não há nenhum caminho direto para um futuro mais justo. Às vezes avança-se, às vezes tem que se recuar, e de todo esse processo surge este assentamento. Aqui vemos um dos edifícios. Este assentamento permite ver uma concepção do mundo que até está expressa no modo como quiseram dispor as casas, porque quiseram que as casas se dispusessem em torno quase de uma gigantesca praça, onde hoje existe este Museu Dom Fragoso, onde existe a igreja, onde existe a rádio comunitária, onde também está a cooperativa, ou seja, quiseram criar esse espaço de convivência e de junção de moradores no centro das casas. Era também uma outra concepção do mundo que estavam a querer evidenciar. Por favor, pode avançar, Florência. Ora, eu entendi este trabalho um bocadinho como uma corda de um funâmbulo. Sabem, em que nos vamos a equilibrar com dificuldade entre aquilo de que partimos e aquilo a que queremos chegar. O que eu aprendi com a construção deste assentamento Santana foi que eles estavam a tentar e a conseguir passar de um edifício, que é o edifício do velho capitalismo, que é o edifício, também no caso do Brasil, que resulta de uma herança colonial de repartição injustíssima da terra, para uma nova sociedade. Eles nunca pretendem dizer que aquilo que estão a construir é perfeito. Está-se numa corda de funâmbulo, mas caminha-se entre tempos, espaços e vivências. E, como já vos estou a tomar muito tempo, eu queria dizer-vos que nas notas finais do livro eu interrogo um Deus menor, que é Kairos. Kairos é um Deus menor. Para o panteão grego, grande Deus é Cronos. Cronos é este tempo. É este tempo que nós percorremos de um alfa a um ômega, do nascer até ao morrer, de um princípio até um fim. Ora, esse tempo pode ser interrompido por Kairos. Kairos é o momento oportuno. E para as pessoas do Movimento Sem Terra, a percepção de qual é o momento oportuno é algo de decisivo.
Também nestas conclusões do livro, eu depois, se calhar, quero-vos ler um bocadinho. Eu reflito sobre outras coisas, até vou buscar também ao Jorge Amado, à Seara Vermelha, 3 rumos para os movimentos sociais, interrogo a esperança, interrogo a brincadeira a partir dos jogos das crianças, em que elas já estão a inventar um mundo que desejam para o futuro. E chego a algumas conclusões. Eu não queria esgotar as conclusões. Florência, quer avançar, por favor? Ora bem, eu quero, com este slide eu acabarei e depois queria ler-vos um bocadinho, são 2 páginas do livro, porque gostaria de ouvir a vossa opinião também sobre isso. Há 4 teses sobre o futuro que eu aqui identifico. A primeira é de que o mundo anda todo ligado, e isto é muito perceptível para o movimento sem terra, que é, sendo brasileiro, é profundamente internacionalista. E no mundo anda tudo ligado, juntando aquilo a que Viveiros de Castro chama a cosmopolítica, que tem de ser o contrário daquilo a que Nego Bispo chamava a cosmofobia. Temos de prezar a florestania de que fala Krenak, que tem que ser erguida como um valor paralelo à cidadania. Também uma conclusão que me interessa é que no mundo não há dentro nem há fora, não há o avesso nem há o direito. A realidade está toda contaminada e ligada. Os enclaves são exclaves. Interessa-me salientar o ainda não da esperança. Aprendi isso com as mulheres sem terra, que estão constantemente a dizer ainda não para os objetivos que não foram ainda atingidos. Interessa-me, finalmente, dizer que cortar uma cerca ou passar uma fronteira é escapar à prisão das possibilidades e é ir à procura do impossível. É resgatar um termo grego, apeiron. Apeiron é um termo para o infinito. E eu acho que a grande caminhada que o MST permitiu a populações que viam os seus horizontes de expectativa muito limitados foi este apeiron, este infinito que lhes permitiu mudar as vidas. E eu agora pedi à Florência que tirasse o que aí está. E eu gostava de partilhar convosco, são só 3 páginas, que é uma das partes das inconclusões do livro, a que chamei rastígios, e já vão perceber. Em agosto de 2022 estive no assentamento 10 de Abril, no Crato, região do Cariri, no sul do Ceará. Perto, a feérica beleza da Chapada do Araripe e de Nova Olinda. É ali também o Caldeirão de Santa Cruz, onde se instalou José Lourenço nos anos de 1920. Por ali chamam-lhe Beato Zé Lourenço e recordam-no como construtor de paraísos. No sertão, o paraíso ergue-se onde houver água e, quando for possível aos flagelados pelas secas e pelos fazendeiros, encontrar um lugar salvífico entre iguais. As rochas escavadas do caldeirão retêm água mesmo nos piores momentos das secas, como foi a de 1932. Zé Lourenço já fora perseguido ao arrendar uma fazenda para acolher os retirantes das secas
durante 30 anos. Fê-lo a pedido do padre Cícero, venerado na região, que também lhe daria a criar o boi mansinho. Gente fustigada pela seca acolhia-se nessa comunidade e ali trabalhava as terras, criava o gado, distribuía o produto de modo igualitário e agradecia aquele lugar resguardado da falta de água, da fome e da exploração depois de tanto sofrimento. Viriam a ser acusados de idolatrar o boi mansinho, perseguidos pelos fazendeiros e expulsos em 1926. De novo, em terrenos do padre Cícero, o padre Inciso, alvo de grande devoção e de peregrinações em Juazeiro do Norte, Zé Lourenço estabeleceu no Caldeirão outra comunidade, devota e igualitária, por indicação do padre. Quem se juntou no Caldeirão durante os 10 anos que durou a comunidade, construiu casas e igreja, dita hoje do Caldeirão do Beato José Lourenço de Santa Cruz do Deserto. Semeou a terra, produziu carne, sobretudo charque, vendida nas cidades próximas. Entre alusões de caráter religioso, numa assimilação do local à terra prometida, repartiu-se de modo igualitário a produção e o resultado das vendas e aparentemente concretizou-se o que fora uma utopia. Em torno do Caldeirão de Santa Cruz havia fazendas cujos donos desejavam mão de obra disponível e dócil. Se na dissolução da comunidade anterior fora invocada a adoração ao boi mansinho, nesses anos do governo de Getúlio Vargas, os donos de fazendas próximas passaram a aludir a práticas comunistas. Juntaram-se as pretensões dos herdeiros do padre Cícero a essa terra. Validou-se desse modo a intervenção dos militares a 9 de outubro de 37. Fazendeiros e Estado mancomunaram-se para massacrar a comunidade do Caldeirão de Santa Cruz. Não se sabe com exatidão quantas pessoas morreram, nem quantas residiriam por lá. Era uma nova Canudos, não como a expressão que frequentemente recriava cidades existentes nas metrópoles coloniais no Novo Mundo, mas com a lembrança de António Conselheiro, que é oriundo do Ceará, de Quixeramobim, e da comunidade criada por ele na Bahia. Sem uma primeira história não há memórias. A ucronia volta sucessivamente ao passado para verificar o que não teve voz no presente, o que foi desfigurado pelos vencedores, aquilo de que não resta senão traços. Em 2022, eu conheci seu Raimundo e a sua esposa, Dona Mariquinha, que eram os guardiões do sítio do Caldeirão, resguardado pelo seu valor histórico reconhecido pelo Brasil. Mostraram-nos o museu, a igreja, as casas que restam, bem como o reservatório natural de água, onde se banhavam nesse dia várias crianças e 2 mulheres lavavam roupa. Na boca dele, descendente de sobreviventes e com antepassados massacrados, ouvi a palavra rastígio, aplicada ao que resta. Essa palavra está no meu caderno de campo. Rastígio é uma palavra que junta rastos e vestígios. Uma palavra que não existia na língua portuguesa falada em Portugal ou no Brasil. Esta palavra fala-nos do que houve, do que marca entre as lutas de vários passados, com o Beato Zé Lourenço, o Padre Cícero, o Boi Mansinho, o martírio de uma comunidade com práticas igualitárias em 1937, sob a acusação do comunismo. Muito perto desse local existe agora um assentamento do MST. Esse assentamento foi de muitos locais em que estive também na minha vida de velha antropóloga. Foi dos locais que mais me impressionou pela capacidade de transformar o que ali tinha existido.
Eu não vos vou ler mais sobre isso. Quero vos dizer que rastígios são as sementes crioulas recuperadas. Rastígios são essas fusões entre o passado e o que se deseja para o futuro, de quem rejeita as sementes das grandes corporações e o uso dos agrotóxicos essencializados na palavra veneno. É rastígio, é aquilo que o movimento sem terra usa para ligar o passado com o futuro. E tanto que precisamos disso enquanto humanidade. E era isto que eu vos trazia hoje. Muito obrigada. Obrigado, querida. Então, assim, eu acho que agora, mais do que nunca, parabéns, Paula, por sua belíssima exposição, por um belíssimo livro, né? Espero que logo a gente possa ter acesso aqui para ler e ter na nossa biblioteca, né? Essa trilogia do futuro. E queria também, assim, de fato, abrir aqui a palavra, né, para as pessoas falarem, perguntarem, mais do que nunca, né? Já fiz uma breve apresentação no início. Vamos aproveitar esse tempo para algumas falas. Queria também, eu vi que estava aqui a Lourdes, né? Se a Lourdes quiser falar um pouquinho, viu, Lourdes? Você foi tão aqui elogiada aqui pela Paula, né? Sua trajetória foi tão importante para essa pesquisa. Então, Lourdes, se você quiser falar um pouquinho. Tá aí ainda, Lourdes? Não estava esperando por isso, né? Acho que não, né? E também queria perguntar a vocês, né, mais livremente, quem gostaria de fazer alguma pergunta. Estou vendo aqui também do lado da Melina, né, que eu falei no início, Paula também está aqui assistindo a sua palestra, a que fez a tese recente, orientada pela queridíssima Valéria e pela Andréia, né, orientação e coorientação. A Melina está aqui presente. Melina, você quer falar alguma coisa? Falei da conexão do seu trabalho com o da Paula, Melina. Oi, gente. Boa noite. Eu não sei, acho que eu estou furando fila, Lindomar, de gente com a mão levantada aí, mas você chamou, não vou perder a oportunidade, né? Parabenizar e agradecer, Paula, assim, você foi uma referência que eu usei na minha tese, né? Assim como Lourdes, também Adelaide. E, assim, eu fico muito emocionada quando eu vejo trabalhos tão bonitos dentro da antropologia, né? Eu sou antropóloga, defendi a tese bem recente, deve estar aí com uns 15 dias, né? Lindomar esteve na banca. E, assim, é tão bonito, né, ver esse trabalho com mulheres na luta pela terra, territorializado aqui, né, eu também estou no Ceará, pesquisei um acampamento de forma mais específica, mas conheço alguns desses outros que você citou, e é de muita beleza, é de muita força, né, eu acho que a gente que lida com questões ambientais, com questões de gênero, que envolvem muita violência, às vezes numa perspectiva muito destrutiva, mesmo porque é assim que foi historicamente construído com as mulheres, com o ambiente, com os grupos vulneráveis, né? Ver essa resistência em forma de esperança, enfrentamento e construção de futuros e mundos possíveis de forma sistematizada, de forma apresentada bonita, assim, com essa dentro da academia, nesse diálogo com esses saberes que são saberes ancestrais, são saberes que a gente aprende com a terra, com convívio com o território, é profundamente emocionante, assim. Muito obrigada. Muito obrigada eu pelas suas palavras, Melina. E espero que nos consigamos cruzar. Eu, pelo menos em julho do ano que vem, estarei no Ceará. Espero que nos possamos cruzar. Ótimo. Então, agora vamos aqui para quem está com a mãozinha levantada aqui, Lite, Antropologia Cartográfica, que eu não sei qual o nome. Se apresenta, por favor. Olá, Lindomar, Paula. Meu nome é Camila, porque eu estou com o nome do meu grupo de pesquisa, do CNPq. Ah, tá ótimo. Eu queria pedir para a Paula, por favor, eu sou Camila do Vale, sou professora de literatura na
Federal Rural do Rio de Janeiro, mas venho trabalhando muito com museus, com literatura, curadoria como um gênero narrativo, e fico muito agradecida a Paula por esse partilhar, né, esse compartilhamento dessa experiência tão bonita. Queria perguntar se a Paula poderia falar para a gente um pouco sobre o Museu Dom Fragoso, que passou numa das fotografias. Obrigada, Paula, muito obrigada. Obrigada, Camila, querida Camila. Tenho muitas saudades tuas. Ora bem, o Museu Dom Fragoso tem tudo para nos deliciar, porque é um museu delineado pelos próprios, com aquilo que eles entendem, e elas, como relevante para contar a luta pela terra e a construção daquele assentamento. Frequentemente, até para as técnicas de museologia, usa-se saber que vem de fora. Ali, o que há de surpreendente é que é tudo de dentro para dentro, e quem chegar de fora é levado a ver o que lá está, mas digamos que o que lá está é o que é entendido como contando a história que as pessoas entendem que é sua. Aliás, uma das coisas que me surpreende mais no MST é a relação que o MST tem com os saberes de centro, ditos eruditos, com a universidade, porque recorre quando é preciso. Num dos assentamentos em que estive, havia um problema de água salina e havia que transformar aquela água. Contactaram colegas do gabinete da Química da Universidade Federal do Ceará e com materiais locais foi arranjado um filtro que permitiu resolver esse problema. Mas digamos que foi o próprio assentamento que decidiu, vamos saber o que é que a universidade tem que nos possa ajudar. O que inverte uma coisa a que nos habituámos longamente, a uma hierarquia de saberes em que o saber erudito, o que vem da academia, se sobrepunha a tudo. Nesse assentamento de Santana, a escola do campo, as escolas do campo são também uma criação do MST, com um currículo que é que todas as escolas do Brasil têm, mas que também tem uma tarde por semana para falar de agroecologia, outra tarde para discutir, trabalhar sobre a construção de outra sociedade. E na escola do campo do assentamento de Santana, uma das coisas que mais me surpreendeu teve a ver com as experiências que ali estão a ser levadas a cabo, não só no que toca à recuperação de sementes crioulas, mas de formatos de cultivo que estão a recuperar terras do sertão, porque essas terras, quando a chuva chega, também as devasta, leva a camada fértil, também é levada com as chuvas torrenciais. Então, na própria escola, juntando saberes indígenas, mais saberes que a universidade trouxe, estavam a utilizar há vários anos um sistema de construção de muros que tinha permitido recuperar terra sucessivamente, e era interessantíssimo ver no espaço como é que essa recuperação estava a ser levada a cabo, porque o terreno recuperado há mais anos tinha já árvores de maior porte. Os terrenos mais recentes só davam para vegetação mais rasteira, mas estava a ser recuperado, ou seja, também se via nessa recuperação uma caminhada, essa noção de que estamos sempre a caminho de alguma coisa, nunca nada está feito.
a expressão ainda não estava sempre na boca das pessoas. E ainda não respondiam-me quando eu perguntava, então, mas se no sertão há tanto sol, por que é que não usam mais energia solar? E diziam-me, companheira, ainda não, porque havemos de ter, mas a energia solar requer um investimento para o qual ainda não estamos preparados. O ainda não surgia aí, como surgia quando chegámos a um assentamento e as mulheres estavam a fazer sabão. E estavam a tentar fazer sabonete. Mas quando punham o aroma, não conseguiam que o sabão ficasse com consistência. Então, diziam-nos, ainda não estamos a conseguir fazer bem. O ainda não é o caminho de tudo, do futuro que se quer construir. Eu alonguei-me muito, Camila, porque acabei por, se calhar ao longo da comunicação, falar menos das práticas do próprio assentamento, do assentamento Santana. Maria de Lourdes Vicente. Pois, não está aí. Ora, pois. Boa noite, minha gente. Estou uma alegria muito grande ter acompanhado esse momento com vocês. É sempre muito bom escutar a Paula, que mais do que amiga, como a gente diz no MST, é uma grande companheira. E eu queria só destacar, assim, que eu acho importante o papel que a Paula tem de mostrar que a maior riqueza do MST são as pessoas, né? E, de modo geral, a grande mídia sempre apresenta os líderes, as lideranças, né? As pessoas mais conhecidas. E nesse trabalho que a gente vem fazendo, né, eu pude acompanhar tanto o primeiro livro quanto o segundo desses processos, como ela mesma falou, de quanto a gente se orgulha de nós mesmos, né, dos trabalhadores, de quem faz o movimento no seu cotidiano, de quem transforma esse cotidiano numa luta extraordinária, né, de resistência, e eu acho que ninguém melhor do que as mulheres para nos mostrar isso, e toda a visão do que as mulheres têm. Eu acho que é sempre muito bom escutá-la, olhar sobre o olhar de nós mesmos, porque é um pouco difícil, muito ver o Ceará, as mulheres dos assentamentos e as lutas da visibilidade. Então, muito mais para agradecer e abraçar a professora Paula. Muito obrigada. Lourdes, querida, é sempre uma grande comoção para mim vê-la, e mesmo assim à distância, apetecia muito abraçá-la e fico sempre muito emocionada quando a ouço. Muito obrigada por tudo. Nada disto teria sido possível sem a Lourdes, a sua entrega, a sua generosidade. Existam pessoas assim no mundo faz com que esse mesmo mundo seja um local mais asseado. Maravilha. Mais alguma questão? Olá, boa noite. Opa, Sofia. Então vamos lá. É a Thaís, Lindomar. É a Thaís, tá bom, Thaís. Não, que nós Estava vendo temos aqui, uma... a Sofia aqui, Thaís, vai lá, Thaís, querida. Tranquilo. É que nós temos uma pergunta no chat do YouTube. A Mariana S. agradece, né, todo o conhecimento compartilhado, gostou muito em ouvir a Paula. E ela está perguntando o que leva a senhora a escolher a ser antropóloga e tenho dúvidas de qual área seguir.
Pois eu não hesitaria, eu voltaria sempre a ser antropóloga. Eu iria estudar medicina quando descobri a antropologia. E nunca tinha pensado fazer trabalho no Brasil, eu tinha trabalhado cá em Portugal, sempre sobre movimentos sociais, também sobre reprodução social e festa. Este trabalho sobre o MST é das coisas mais transformadoras que fiz na vida, porque é um caminho muito interessante o que está indiciado no que esse enorme movimento tem construído. Pois eu escolheria sempre a antropologia, se voltasse para trás, escolhia a antropologia. E eu costumo dizer uma outra coisa, e para os amigos do Ceará já me ouviram dizer isto muitas vezes: se eu pudesse voltar a nascer, e se pudesse escolher onde, eu queria nascer no sertão. Não deve haver paisagem no mundo que instigue mais a esperança do que o sertão. Quem vê o sertão agora em outubro ou em novembro parece que está tudo morto. E depois chegam as chuvas por fevereiro, por março, sobretudo. Quando chegam as chuvas, de um dia para o outro, o sertão transforma-se. E isso faz-nos perceber de onde vem a esperança também às pessoas. E num mundo em que andamos tão encandeados, nomeadamente na antropologia, em que, como eu vos dizia, os textos sobre o antropoceno que camuflam o capitaloceno, que talvez fosse o termo que devêssemos usar, quando lemos esses textos, são textos que estão constantemente a falar do colapso. Ora, a paisagem do sertão fala-nos do renascer, das coisas que continuam, das coisas que se transformam. E isso é altamente criativo também. Oi, tudo bom? Paula, queria agradecer. Eu fiquei muito impressionada com a sua sensibilidade, fiquei muito impressionada. Eu acho que da sua apresentação, e é sobre isso a minha pergunta, me tocaram muito as fotografias. E eu queria muito saber como que foi esse processo, esse olhar fotográfico, antropológico que você fez no seu trabalho de campo. Porque eu percebi que algumas fotos elas pareciam posadas e outras pareciam espontâneas. E eu queria saber basicamente isso, as fotos no seu trabalho de campo, se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Sofia. Sofia, eu sou uma péssima fotógrafa. E algumas das fotografias fiz eu, mas só por mero acaso é que saíram bem, porque eu sou mesmo má nisso. Grande parte das fotos foram feitas pelo Lucas Assis. Uma delas é da Lourdes Vicente. A equipa de terreno, deixem-me dizer-vos que sem essa extraordinária equipa de terreno, este trabalho de campo não tinha sido tão fruído como foi. Dentro de uma Hilux que o MST nos cedeu, porque a minha ideia inicial era ter alugado um carro e ir para os assentamentos, era pura ingenuidade minha pensar que conseguiríamos chegar aos assentamentos sem a Lourdes Vicente, sem o nosso extraordinário motorista do MST, o Ferreira. Um grande abraço para o Ferreira, que é uma pessoa fantástica, e o Lucas Assis. O Lucas Assis era
estudante de doutoramento, já se doutorou, entretanto, e o Lucas filmou, eu tenho gravações, vídeo, feitas pelo Lucas, que nos acompanhou todas as entrevistas, salvo a da Cacique Pequena. É a única em que ele não foi e, por isso, também não correu assim tão bem a gravação vídeo. Mas essa equipa de terreno foi extraordinária. Dentro dessa Hilux, nós percorremos uma parte substancial do Ceará e percorríamos a ouvir música, e esta estranha portuguesa que vinha do outro lado do oceano percebia que conhecia grande parte das músicas que as pessoas também cantavam, podíamos trautear todos juntos, e isso tudo era entusiasmante, e foi também de uma grande felicidade ter fruído desta equipa fantástica de pessoas, ter andado pelos assentamentos, poder provar os ovos das galinhas caipira, a própria galinha caipira, a carne de carneiro, os legumes magníficos. E o peixe, quando estivemos mais na zona de Beira-Mar, foi um verdadeiro privilégio. Mas, Sofia, grande parte das fotografias não são minhas. Eu quando estava a preparar hoje o PowerPoint, tive a tirar algumas em que eu própria aparecia, porque eu eu guardo as fotografias como se fosse um álbum de família, porque a convivência com essas pessoas faz com que os vínculos com elas tenham crescido. Muito obrigada. Ótimo. Sim. Ótimo, Paula, querida. Paula, eu vou aproveitar aqui como mediação, te fazer perguntas assim da ordem comparativa. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco. Eu presenciei um pouco esse seu cotidiano lá no acampamento de Itapipoca, mas queria te escutar, ou você partilhar assim para a gente, como foi essa questão da recepção sua, né, como antropóloga portuguesa, neste contato todo com as entrevistadas, né? Ou seja, como é que foi essa alteridade sua, né? Ou seja, como é que você foi vista, né? Nessas relações, né? Nessas múltiplas relações. Uma questão é essa. A outra é um pouco sobre como é que você, assim, eu sei que essa é mais difícil, mas pelo menos você apontar alguma questão, assim, de ordem comparativa entre essa questão dos sentidos da terra e da luta pela terra, entre as experiências suas de pesquisa em Portugal e aqui, né, já que você pesquisou lá e cá, né, questões ligadas à terra, então queria te escutar um pouco sobre isso. E a última era sobre essa questão mesmo do que eu vi você numa aula lá de antropologia na sua universidade, empolgadíssima contando, né? E aí eu fiquei assim um pouco curioso para saber como é que é a recepção em Portugal dessas suas pesquisas sobre essas mulheres do MST, né? Sobre esses últimos livros, como é que é a recepção do público português sobre a tua pesquisa de campo, né? Assim, um pouco o inverso do que a gente está fazendo aqui, né? É isso, querida. Desculpa, muita coisa, né? Bem, vamos ver, são, no fundo, 3 coisas. Vamos ver como é que se preparou todo este trabalho, como é que foi chegar aos assentamentos, como foi o contacto com as pessoas. Sem a Lourdes Vicente, nada teria sido possível. À distância, com a Lourdes, eu fui delineando o que gostaria de fazer. Eu queria ir a assentamentos do sertão, do litoral,
queria falar com pessoas quilombola, com pessoas indígenas, queria a maior diversidade possível. E foi a Lourdes que mapeou, cartografou os assentamentos do Ceará e foi fazendo sugestões. Olha, aqui temos a Dona Tal, que é uma mulher extraordinária da luta pela terra. Olha, ali temos... Bom, então, feita essa cartografia, quando parti de Lisboa, eu ainda pensava que ia alugar um carro e que íamos fazer isso de outro modo, mas cheguei na Estação das Chuvas e para mim foi um enorme privilégio que o MST tivesse cedido uma Hilux, porque seria impossível chegar aos assentamentos sem esse apoio. E quando chegávamos, a Lourdes conhecia várias das mulheres, grande parte delas. Procurávamos as senhoras, às vezes dormíamos nas casas delas, outras vezes dormíamos no outro lado, mas nos assentamentos, e eram as mulheres, no caso do trabalho feito com as mulheres, eram elas que decidiam onde é que queriam ser entrevistadas e quando. Recordo-me de, num dos casos, nós estávamos a dormir em casa dessa senhora, e quando acordamos de manhã ela diz: já lavei a igreja toda, está tudo fresco, eu quero ser entrevistada na igreja. E pronto, lá fomos para a igreja fresquíssima fazer entrevista. Noutros casos era no alpendre das casas abrigadas do sol. Noutros casos começámos uma entrevista numa horta, porque a senhora estava muito orgulhosa das flores que tinha, flores lindíssimas, e começámos a entrevista na horta. Caiu uma daquelas chuvas que impedia que a câmara de filmar lá estivesse e tivemos de vir para o alpendre. Em alguns casos fazíamos as entrevistas dentro das casas, era conforme as senhoras se sentissem confortáveis. No caso do assentamento que fica no Crato, também se juntaram no fim do dia várias pessoas e que quiseram falar e contar cada uma a sua história. Às vezes há casos muito marcantes. Recordo-me que nessa situação no Crato houve um homem que chegou e nós já estávamos todos a conversar e as pessoas estavam a falar de como tinha sido aquela ocupação e como é que tinha sido construído o assentamento. E esse homem chega esbaforido, cansado, com aqueles chapéus de couro que se usam muito no Ceará. Ele chega e diz: companheiro, eu tenho mesmo de contar a minha história. Eu tenho de contar a minha história, a história que me transformou. E ele começa a falar com um entusiasmo, a contar em catadupa o que tinha sucedido, como tinha tudo ocorrido. Recordo-me de uma outra entrevista em que a mulher que estava a contar a sua história falava dos cheiros do dia da ocupação da terra, e o cheiro de que mais gostava de falar era do cheiro a café acabado de fazer, porque a terra tinha acabado de ser ocupada, cada um fez a sua fogueira e de imediato fizeram café. E ela dizia, e víamos-nos todos uns aos outros, estavam as famílias e cheirava muito a café. Das situações das entrevistas, eu poderia ressaltar várias. Queria falar-vos daquelas duas irmãs que viram juntas, porque aquelas duas irmãs, na história delas,
há algo de impressionante. Num momento das múltiplas secas acompanhadas de grandes fomes no Ceará, no sítio onde elas viviam, no local onde viviam, a fome era tanta que quando uma mulher ganhou neném, como se diz no Ceará, quando teve o seu bebê, não havia como fazer um caldo de galinha, não havia galinha. Arranjaram um pintainho quase para lhe fazerem o caldo de galinha que se dá às mulheres paridas aí, como aqui em Portugal e como em Espanha. E então veio um gato e roubou o pintainho que estava para fazer o caldo. Então a mulher desesperada veio queixar-se às outras: vejam bem, tive um bebê e nem sequer posso tomar o meu caldo. A revolta das mulheres foi tão grande que viram os animais do dono do latifúndio que estavam ali ao pé, saltaram as barreiras, trouxeram o animal, mataram-no e distribuíram a carne. Foram todas presas. Mas a ousadia que elas tiveram foi impressionante. Bem, isto para te falar um pouco de como foi o contacto. Depois, os sentidos da luta pela terra em Portugal e no Brasil. Eu tinha trabalhado sobre reforma agrária em Portugal. A reforma agrária aqui em Portugal foi uma reivindicação dos trabalhadores rurais do sul de Portugal, contínua desde o século XIX. Quando se dá aqui a Revolução, com o 25 de abril de 1974, criaram-se condições para a reforma agrária. Essa reforma agrária vai fazer-se aqui em 40% do território português. O território português é muito pequenino, como sabem, comparativamente ao Brasil, que é um continente, mas aqui 40% do território teve reforma agrária. E eu tinha trabalhado com esses trabalhadores rurais, com esses que aqui também ousaram ocupar as terras, de forma que no Brasil a situação com que eu deparava era diferente quanto a isto. Aqui a reforma agrária foi levada a cabo no contexto de uma revolução. No Brasil, mesmo num governo neoliberal do Fernando Henrique, a reforma agrária cresceu porque foi imposta a partir dos movimentos de luta pela terra, que são herdeiros das ligas camponesas, que são herdeiros dessa longa luta pela terra. Portanto, digamos que a grande diferença é que aqui estávamos num contexto de uma revolução e as revoluções tornam possíveis coisas que seriam difíceis noutras circunstâncias. No caso do Brasil, é essa imposição do movimento que vai forçar mesmo um governo que poderia não ser muito favorável a abrir essa oportunidade duramente ganha e com muitos massacres, como sabemos. Finalmente, a recepção do livro em Portugal. Olhem, eu não quero ser vaidosa, mas eu ando muito contente com o que ando a ouvir. Aqui há um mês e tal saiu uma entrevista minha num jornal importante em Portugal, que é o Público, em que fui muito bem tratada pelo jornalista que estava fascinado com o livro. Acho que gostou muito. Saiu recensão do livro, o livro saiu há 4 meses. Saiu já uma recensão no jornal Monde Diplomatique, que é um jornal prestigiado. E eu sou surpreendida por pessoas que andam a ler e que estão a gostar. Lindomar, mas custa-me dizer isto assim porque estou a parecer incrivelmente vaidosa e se quiserem, o mérito não tem a ver com o livro, tem a ver com o facto deste livro falar de esperança a partir de uma experiência concreta que pessoas concretas e corajosas levaram a cabo.
É isso que o livro tem, que provavelmente se está a surpreender. É que a experiência do assentamento de Santana, eu só pude ser muito resumida aqui hoje, é mesmo muito galvanizadora. As coisas impossíveis, quando são necessárias, tornam-se possíveis. O impossível demora mais, dizia-me uma senhora, uma das mulheres. E o impossível demora mais, mas é possível. Isso é uma mensagem de esperança que nos dá muito alento. Tá ótimo, querida. Muitíssimo obrigado, né? Eu só tenho lembrando aqui dessa sua ideia de querer nascer no sertão. Tem uma expressão do sertão que eu acho ótima, que escuto desde a infância, que é bonito para chover, né? Ou seja, bonito para chover. Então, eu acho essa expressão muito maravilhosa e queria dizer isso, né? Que essa palestra hoje foi bonita para chover. Chover novas ideias, chover esperanças, né? Diante do momento, né, que a gente vive. Então, é isso, querida. Muito obrigado pela sua presença, pela sua grata presença a nos compartilhar, nos brindar aqui com suas palavras, tá bom? Muito obrigada muito obrigada por este convite e, Lindomar, aguardo-te deste lado do oceano para falar, como só tu sabes, dessas fronteiras que tu conheces muitíssimo bem. É uma honra fantástica juntar-te a estas equipas daqui que também trabalham fronteiras e trazeres esse teu olhar tão refrescante. E muito obrigada às pessoas que durante estas horas por aqui estiveram, pelo menos 2 queridas amigas que também aqui se juntaram, além do meu querido Lindomar. Até mais, querida. Tudo de bom. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Lindomar, por ter feito esse debate tão bonito. Muito obrigada. Obrigado a vocês. A gente vai se encontrando por aí.